João aqui é o ancião. E 1º, 2º e 3º João serão os livros que nós vamos estudar em janeiro. Ah, pastor, mas já está pregando agora em dezembro? Só lembrando os irmãos que nós estamos com a proposta de fazê-lo compreender que a sua vida precisa estar na mão de Deus. Todas as cartas do Novo Testamento, ela foi escrita, na sua grande maioria, pelo apóstolo Paulo. Então é uma visão paulina a respeito das igrejas. Nessas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, é uma visão jesuína, é uma visão de Jesus. Mas é através do que João escreveu. Então, é joanina. Então, nós temos uma visão para a igreja paulina, nós temos os evangelhos, que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que é uma visão jesuína. Praticamente a gente consegue entender ali que o evangelho trata a essência da igreja através de Jesus. Paulo conserta a igreja e agora João vem dando algumas características que eu acho que é importante para o nosso tempo, para a proposta da igreja em 2024, para aquilo que nós desejamos conduzir o rebanho. E na proposta da condução do rebanho, 2 coisas ficam claras. A primeira, nós temos um caminho para andar. Os irmãos não estão perdidos. Ah, eu não sei para onde a igreja está indo. Então, isso vai ficar claro aqui, pelo menos biblicamente. Se de maneira estratégica a gente precisa mudar muita coisa para que esse crescimento numérico aconteça naturalmente, como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 2, dizia assim: a igreja fazia algumas coisas e o Senhor acrescentava à igreja os que deveriam ser salvos. Se a igreja fizer o que tem que fazer, Deus manda quem tem que ser salvo. Está lá escrito, Atos capítulo 2, os versos 37 até 42. Existe uma regra, é só a gente olhar para a regra, obedecer a regra, e Deus cumpre a parte dele. Você crê dessa forma? Você crê que através da igreja obedecendo a regra, o Senhor vai encaminhar pessoas para serem salvas, para que elas tenham a oportunidade da salvação? Então, em janeiro nós vamos estudar 1º, 2º e 3º João. Mas hoje eu queria ler só 2 versículos. E por isso que eu pedi para o pessoal do louvor ficar aqui, porque logo depois eu queria cantar. Porque é o que eu sinto, quando eu canto esse louvor. Irmã Cristiane, coloca por favor o louvor. Qual é o nome? Estamos de pé. Mas olha, vê se não tem sentido. 2 João, obrigado, amado. Verso 4 e 5. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade. Para um pouquinho, olha para mim, só um minuto. Ele está falando a um presbítero. Então, esses filhos não necessariamente seriam referência de filhos carnais, mas filhos espirituais. Mas o que é isso? Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos acreditar que somos capazes de reproduzirmos de maneira direta filhos espirituais. Pessoas com as mesmas manias do que a minha. Pessoas com os mesmos gostos que o meu. Pessoas com os mesmos trejeitos, características essas que eram marcantes. Quando no tempo de Jesus os discípulos caminhavam com Jesus, mais tarde, quando eles foram perseguidos, você sabe o que os romanos falavam? Este é um deles. Porque tinham característica de semelhança. Na forma como vivia, na maneira como falava, o procedimento. Esse é o nosso primeiro propósito em 2024. Criarmos uma dinâmica de fazermos filhos na fé.
fazemos a ponto de colocarmos na nossa lista no final de ano, da nossa oração, centenas e centenas de nomes que foram alcançados pela relação que você fez com eles. Amados, me perdoe, eu não gostaria de chegar no céu e Deus me fizesse a seguinte pergunta: por que você não falou para os irmãos lá que eles poderiam fazer o que você faz? Por que você não ensinou eles a cuidarem de pessoas como eu te ajudei a cuidar de tanta gente? Compreendeu? Compreenderam? Sim. Isso está na Bíblia? Tá? Você consegue enxergar isso ali? João, o ancião, ele fala: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam aonde? Na verdade. Continua. De acordo com o mandamento que recebeste de quem? Do Pai. Segunda lição. Estou pregando não, só para você se tocar no texto. Tem mandamento. As pessoas que têm dificuldade de obedecer é porque elas não se converteram. Vou repetir. As pessoas que têm dificuldade de cumprir ordem é porque elas não compreendem a autoridade que está lhe mandando a ordem. As pessoas que são contrárias a obedientes são, desde o Velho Testamento até o inferno, conhecidos como rebeldes. E rebeldia desagrada a Deus. Rebeldia não é porque você pintou seu cabelo de branco. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque eu não sabia, tá? Eu não sabia, tá no sermão. Já estava escrito. Essa semana alguém perguntou, filho de um pastor, conhecido nosso, que vai estar no dia 9, perguntou assim: pastor, seus filhos lá, seus filhos, que eles assistem o culto, quando eles falam seus filhos, além do Lucas, Felipe e a Sofia, o Davi, o Pedro, o Michele, não tem idade não, seus filhos, ninguém lá é tatuado, ninguém lá tem buraco na orelha. Eu falei, todo mundo já quis. Todo mundo. Eu me lembro o dia que meu filho Lucas chegou para mim e falou assim: pai, eu vou fazer uma tatuagem. Eu falei, vai, beleza, depois eu tiro. Não tem problema. Vou botar um brinco. Não tem problema. Pode fazer só o brinco, depois eu tiro. Você já sofreu com isso? Ouvi alguém falando que Jesus, quando cortou a maldição que estaria sobre a vida de Malco, o que acontece com Malco? Prestem atenção, irmãos. Princípio de autoridade para a igreja. Malco era sacerdote, ou era da linhagem sacerdotal. Para ele assumir o papel de sacerdote, ele tinha que ser ungido na orelha. Pedro sabia disso e queria humilhar. Ele não queria cortar o pescoço, não, meu irmão. Essa história de que ele errou e tal. Pedro jamais erraria se quisesse cortar o pescoço. Compreende? Pela habilidade dele, jamais ele erraria. Ele vai lá e tira a orelha. Ele humilha. Aí Jesus, com a sua graça, pega a orelha, limpa a orelha e fala assim: Malco, está no lugar, porque aquilo que eu vi em você, ninguém pode tirar. Então, os que marcaram o corpo, que se escravizaram a isso, peço ao Senhor para tirar. Mas essa não é a linha, não é o foco. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a igreja tem um propósito e tem um princípio de autoridade. Você deve obedecer. Você deve obedecer. O verso seguinte. Isso é bom para a tua vida, tá? Bom para os teus negócios. É bom para a tua casa, para a tua mulher que não te ouve porque você é um desgraçado. É a tua filha que estragou a vida porque você é um mau exemplo. Aí você chega na igreja e não consegue. Ah, por quê? Fofoqueiro, não consegue lidar com a palavra. Você não sabe a palavra, você finge que é o que está escrito ali. Eu vi filhos vivendo na
verdade. Você vive uma vida de mentira. Arrasta a mentira a vida inteira. Verso 5. Estou falando com amor. Bom seria que o Espírito falasse de outra forma com você. E agora, Senhora, rogo-te, peço que não escreva novo mandamento. O que está acontecendo? Uma porção de outros líderes estava trazendo para a igreja, primeiro, repita comigo assim, heresia. O que é heresia? São coisas que não tem na Bíblia. É mais fácil viver num lugar onde as pessoas não cobram o que está na Bíblia. Muito mais fácil. Segundo, falsas profecias, porque o texto é bem claro, a carta foi escrita para que eles se defendessem dos falsos o quê? Profetas. Falsas profecias. Eles estavam de Deus, vivendo uma vida em nome de Deus, em nome de Deus, expressando sentimento em nome de Deus, mas não tinha nada com Deus. Não tinha absolutamente nada com Deus. Pastor, qual é a diferença? Porque essas pessoas que estavam misturadas na igreja faziam as coisas para eles e não por Cristo, para Cristo. Olha a segunda lição. Eu cheguei a mandar um videozinho, acho que eu mandei para a Cristiane, para a Michele, para alguns irmãos. Não sei se eu cheguei a mandar para o pastor. Um pastor falando algo maravilhoso. Como que é fácil as pessoas mudarem a natureza do serviço cristão? Qual é a natureza do serviço cristão? Eu era perdido, escravo do pecado, agora estou servo de Jesus, salvo. Eu antes servia a quem? Ao diabo. Mas agora eu sirvo a quem? A mim mesmo. Quanto mais luz, quanto mais fama, quanto mais seguidor, quanto mais gente me adorando, quanto mais eu apareço, quanto mais eu, melhor. E quanto menos Jesus, melhor ainda. Quanto menos Jesus, melhor ainda. Irmão, a proposta é você inverter isso. É você ter prazer em fazer as coisas por reino. Por reino. O reino de Deus. E colocar em primeiro lugar o reino. E acreditar que é o reino que nós temos que lutar. Morrer por isso. Defender com a vida. Defender com a nossa vida. Não é defender com a boca. É abrir mão de privilégios porque somos de Cristo. É abrir mão de posicionamentos porque nós somos de Cristo. É abrir mão de glória porque é de quem? É de quem? É de Cristo. Não precisa de muitos. Mas que os que estão aqui entendam isso. Consegue seguir o texto, irmã? Consegue seguir o texto aí? Mas o mesmo que temos sido desde o princípio, que nós nos... Terceira e última coisa, repita, o que está escrito ali? Nos amemos. Poxa vida, tem que pedir isso para o Carlinhos amar o Tiago? Carlinhos, você conhece o Tiago que está atrás de você, filho da irmã Carminha? Você gosta dele, filho? Gosta. Tiago, você gosta do Carlinhos? Vocês conseguiriam trabalhar junto na igreja em alguma área 10 minutos sem brigar? Não responde não, varão. É isso que nós queremos em 2024. A Sônia, a irmã, a vovó do meu filho Lucas, Conceição. Conhece a irmã Sônia, irmã? Conhece? Gosta da Sônia? Gosta mesmo? Conseguiriam trabalhar na igreja 10 minutos sem brigar? Ô Jesus, consegue, já tem 2 mais. Pronto. Lamento informar vocês que isso não é uma verdade.
a gente não consegue ficar 10 minutos sem brigar. E às vezes quando a gente fala em brigar, a gente acha que é MMA, né? Boxe. Não. Falar mal do que o outro está fazendo, desvalorizar do que o outro está fazendo, falar para alguém que não tem nada a ver com aquilo, que o que o outro está fazendo você faz melhor, tudo isso é brigar. Desprestigiar. Sabe o que é desprestigiar? Não, eu não vou, eu tenho esse e esse compromisso. Como se os outros, ninguém fizesse nada. Isso traz um desgaste natural para o corpo, onde as pessoas que têm boa vontade de fazer, elas enterram os seus talentos, porque elas não conseguem lidar com pessoas. Com pessoas. As pessoas estão dificultando pessoas irem para o céu. Pode ser que a estrutura tenha suas falhas. Fui lavar minhas mãos, o pneu furou, o JR me ajudou a trocar o pneu, muito obrigado, irmão. Na verdade, ele trocou o pneu para mim, e a minha mão toda suja, eu falei assim, eu não merecia nem estar com a mão suja. E fui até o banheiro dos homens, nós temos mais ou menos uns 5 ou 6 anos, banheiro sem lâmpada. Não é difícil você trocar uma lâmpada da tua casa, mas aqui é a tua casa. Nós temos um vaso sem tampa. Aqui é a tua casa. Porque nós não conseguimos deixar o corpo 1 minuto sem estresse. Este é o foco para que o Evangelho cresça neste lugar. Primeiro, reconhecimento da verdade. Nós precisamos estudar mais e mais a Bíblia. Não é só domingo de manhã, 9 horas da manhã. É muito pouco. É muito pouco. Segundo, nós precisamos reconhecer a autoridade. O princípio de autoridade é o que faz a igreja prosperar em tudo. Em tudo. A falta de autoridade da tua casa é a falta dos teus filhos, o respeito que você tem, a falta da tua esposa, o respeito, a tua falta de respeito. Princípio de autoridade. E qual é o terceiro ponto? Nos amarmos mais, cada vez mais. Nos amarmos, repita, mais, cada vez mais. Sabe qual é o alvo da ação social para 2024? Nós distribuímos 20 cestas. Mês passado nós só conseguimos distribuir 5. 5 para irmãos da igreja. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero 20 o ano que vem, 20 a partir de janeiro. Eu pedi ao Senhor, só para quem não é da igreja. Aí o Senhor falou assim no meu coração, mas não é primeiro os domésticos da fé? Eu falei, eu quero que todos prosperem a ponto de não precisarem da cesta da igreja. Quem tiver desempregado, arrume emprego. O filho que estiver nas costas do pai, saia das costas do pai. O marido que estiver carregando o piano sozinho, esposa, não é vergonha você largar teu filho estudando e ir trabalhar, não. É necessário dividir responsabilidade financeira em casa. Vende sacolé no teu condomínio. Vai vender bolinho de pote. Se não sabe o que pode fazer, nós temos inúmeras pessoas que podem te dar opções de empreendedorismo. O que não pode é você ficar arrastando a tua vida e arrastando a tua vida para um lugar onde Deus não quer. É isso que não pode mais. Está errado, pastor? Está errado, igreja? Está errado, irmãos? É ético? Pastor, mas isso tinha que ser a parte, particular. Tá bom, mas tem uma porção de gente vivendo de forma miserável e servindo um Deus que é dono do quê? Do ouro e da prata. Compreendeu, amado? 112 anos, nós temos uma história e ninguém pode apagá-la. Você faz parte dessa história. Ninguém pode apagá-la. Eu quero agradecer às irmãs que colaram lá na frente e eu quero convidar você, juntamente com pessoas que você talvez nem tenha tanta afinidade, para ali, tira uma foto, publica. Convida para o próximo culto. Passa no seu grupo.
divulgue. Expresse o sentimento que você tem por esse lugar. Expresse a ponto de quando alguém se levanta contra, você diz, não, a bandeira é minha. Aquele lugar é o lugar que Deus me deu. Aquilo lá é meu. Esse sentimento nós precisamos resgatar. Qualquer outra coisa fora disso, está fora do radar da nova diretoria, do sentimento do pastor da igreja, dos irmãos que estão para cooperar, está fora. E você está totalmente livre para procurar um lugar para você se sentar e assistir seu culto. Eu lhe dou o nome, o endereço, Rua Catumbi 59. Ali tem missa às 6 horas da manhã. Depois dá tempo para você ir para a praia. Ali tem catequese para os teus filhos. Aí pode ser batizado, não precisa fazer mais nada, porque eles acreditam que depois do batismo eles são salvos. Não precisa fazer mais nada. Ali também tem AA para o seu filho. Tem grupo de apoio para pessoas de desvios de caráter. Aqui tem transformação. Aqui tem transformação de vida. E é o que nós desejamos para a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro nos seus 112 anos. Vamos ficar de pé? Você já sabe esse cântico, te convido a cantar. E nós vamos cantar de forma diferente, viu? Cantar mesmo. Nós vamos pedir os instrumentistas para tocar primeiro. Você já sabe, você vai cantar. Só que eu queria que você saísse do seu lugar. Por favor, não faça isso se você não quiser. Se não quiser, não faz não. Mas se puder, saia. Cumprimente uma pessoa e diga assim, caramba, que chacoalhada. Mas eu estou nisso aí. Eu conto com você. Hoje, quando eu vi o filho do Carlinho, falei, cadê o Carlinho? Ele falou assim, papai está lá na barbearia. Não é seu filho na fé? Ele? Não é seu filho na fé? Você está carregando, trazendo, mostrando o evangelho. Ele falou, está lá. Quando eu vi o Carlinho chegar aqui, eu falei assim, o Carlinho entendeu que para ele prosperar, o único dia que ele não deve cortar cabelo é domingo. Para os uberistas da igreja prosperarem, o único dia que você não deve fazer isso é domingo. Para os pedreiros, para o pintor, para os estofadores da igreja, são os nossos empresários. O único dia que você não deve fazer isso, qual é o dia? Qual é o dia? Do Senhor. Repita assim, é do Senhor. É do Senhor. Esse é o dia do Senhor. Esse é o dia que você deve separar para o Senhor. Você vai ser feliz por isso. Porque está escrito que você vai ser feliz por isso. Vamos adorar o Senhor.